Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 21/9/2022. Vamos então refletir hoje o capítulo 52 do livro Imitação de Cristo, que o homem se não repude digno de consolação, mas merecedor de castigo. A alma: Senhor, eu não sou digno da vossa consolação, nem de visita alguma espiritual, e por isso me tratais com justiça, quando me deixais pobre e desconsolado. Porque, mesmo que pudesse derramar um mar de lágrimas, ainda assim não seria digno de vossa consolação. Outra coisa não mereço, pois senão ser flagelado e punido por tantas ofensas e tão graves delitos que cometi. Assim, portanto, bem considerado tudo, não sou digno nem da menor consolação. Vós, porém, Deus clemente e misericordioso, que não quereis que pereçam vossas obras, para manifestar as riquezas de vossa bondade, nos vasos de misericórdia, vos dignais de consolar vosso servo sem merecimento algum, de modo sobre-humano, porque vossas consolações não são como as consolações humanas. Que fiz eu, Senhor, para que me desses alguma consolação celestial? Não me lembra ter feito bem algum, mas antes fui sempre inclinado a pecados e tardio na emenda. É esta a verdade, não há negá-lo. Se dissesse outra coisa, vós estareis contra mim e não haveria que me defendesse. Que outra coisa mereci pelos meus pecados, senão o inferno e o fogo eterno? Confesso com sinceridade que sou digno de todo escárnio e desprezo, e que não mereço ser contado no número de vossos servos. E ainda que ouça isso muito a contragosto, por amor à verdade, acusarei contra mim os meus pecados, para alcançar mais facilmente a vossa misericórdia. Que direi eu, coberto de culpa e confusão? Não posso abrir a boca senão para dizer esta palavra: pequei, Senhor, pequei. Tende piedade de mim, perdoai-me. Deixai-me um pouco de tempo para desafogar a minha dor, antes de descer para a terra tenebrosa coberta das sombras da morte. Que mais exigis do culpado e misério pecador, senão que se humilhe e tenha contrição dos seus pecados? Pela contrição sincera e humilde do coração, nasce a esperança do perdão, reconcilia-se a consciência perturbada, recupera-se a graça perdida, persevera-se o homem da ira futura, em ósculo santo, unisse Deus à alma arrependida. A humilde contrição dos pecados é para vós, Senhor, sacrifício muito aceito, que recende mais suave em vossa presença do que o perfume do incenso. E este também o precioso bálsamo que quisestes ver derramado em vossos pés sagrados, pois nunca desprezastes o coração contrito e humilhado. Lá se encontra o refúgio contra o furor do inimigo. Ali se emenda e lavam as manchas, algumas contraídas. Nesta nossa reflexão de hoje, ao falarmos sobre os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nos afasta de Deus, e por pensar que somos merecedor de um castigo
por muitas vezes praticarmos aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Isso nos leva a pensar o porquê nós não nos sentimos perdoados. O pecado, ele traz sérias consequências. E uma delas é nos trazer a sensação de que Deus, às vezes, não nos perdoa. Por existir uma série de fatores que contribuem para esse nosso pensamento. Um deles é a falta de conhecimento sobre o assunto. Quando nós não conhecemos bem sobre o perdão divino, entendemos bem esse dom, esse amor que Deus tem, quando nós não somos praticantes de estudarmos as palavras que estão na Bíblia Sagrada, inclusive estamos no mês que é dedicado à Bíblia, que fala sobre o perdão de Deus e como é rico perdoar. Isso tudo nos causa uma grande dificuldade em crer que Deus realmente nos perdoa. A nossa falta de conhecimento nos faz entrar nesta profunda confusão. E é necessário que possamos meditar a cada dia sobre o perdão, a salvação. Porque Deus, ele perdoa, ele salva, ele liberta. Outro fator também que nos leva a crer é a nossa falta de fé. Quantas vezes falta para nós um grande conhecimento sobre a fé? Quando nós não estudamos a Bíblia, nós não temos a nossa fé aumentada, pois a nossa fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, quando eu me fecho e não tenho esse contato e não deixo ouvir a palavra do Senhor, não sou praticante da palavra, não procuro estudar a Bíblia, eu não consigo crer que Deus nos perdoa a cada instante, pois eu não estou exercendo a confiança que eu digo ter nele. Outra coisa muito importante também é a nossa falta de oração. Muitos de nós deixamos de estar rezando, agradecendo, em constante comunicação com o Senhor. E eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje um exemplo de Daniel. Daniel, que orava no mínimo 3 vezes por dia. E a questão aqui não é a quantidade em que se ora, mas é a percepção da presença de Deus. Então não importa se eu estou rezando a todo momento, a cada segundo, todos os dias, mas se dentro dessa minha oração eu não consigo perceber e sentir a presença de Deus. Pois nós sabemos que Deus existe, nós acreditamos nisso, mas ninguém vê Deus. Mas eu sinto a presença de Deus através da minha fé, das minhas orações, quando eu estou praticando a minha leitura da Bíblia, quando eu acendo uma vela, quando eu estou respirando, que eu estou olhando a natureza, tudo isso é contemplação da beleza de Deus. Então eu sinto a presença dele perto de mim. E nós devemos fazer com que essa presença realmente ganhe destaque em nossa vida. Outro exemplo também que eu vou trazer para nós aqui hoje de percepção da presença de Deus era José. Pois quando pressionado pela esposa de Potifar a se deitar com ela, ele disse: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Essa passagem está em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Então, ter a percepção da presença de Deus é um grande resultado que nós estamos em comunhão com Ele, e através deste meio, desta comunhão, eu consigo desenvolver a minha fé e, consequentemente, eu vou confiando em Deus e também na sua capacidade de perdão. Se nós oramos pouco, a nossa confiança também vai ser pouca. Muita oração, muita fé, pouca oração, pouca fé. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Por isso é importante e é de grande pedido da nossa Mãe, Maria Santíssima, que possamos rezar. Rezar o terço, rezar o Santo Ofício, fazer as nossas meditações, os nossos momentos de silêncio para que possamos encontrar e ouvir o chamado de Deus em nossa vida. Por isso, preste atenção a todos esses sinais que nós falamos aqui, nesta nossa reflexão de hoje. E através deles, nós possamos encontrar e entender que Deus perdoa, porque Deus é amor. E grande exemplo disso, Ele nos mostra dentro das suas palavras. Então, se eu não tenho essa intimidade com Deus, se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, de ouvir o Evangelho do dia, as leituras do dia, eu não crio uma conexão com Deus. E aí isso causa em mim desconfianças e consequências. Por isso eu devo me tornar íntimo de Deus, porque Ele quer isso, nós somos seus filhos. E um pai quer os seus filhos perto. Por isso vamos praticar cada vez mais, para que possamos estar sempre perto e acreditando sempre no amor de Deus. Eu agradeço a você que todos os dias tira um tempinho do seu dia para nos ouvir. Que Deus possa te abençoar grandemente. Não se esqueça que é importante que você deixe sua curtida, que você deixe seu comentário, que você possa compartilhar com outras pessoas. Nós estamos aqui para evangelizar e precisamos alcançar muito mais pessoas. E só é possível com a sua ajuda. Quando você compartilha com o seu grupo de amigos, a gente vai conseguir alcançar outras pessoas e assim sucessivamente. Grandes pessoas vão nos ajudando nesse projeto de evangelização. Grande abraço a todos, paz e bem, e até o nosso próximo encontro na sexta-feira.